Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Casal Temperos do Amor, gente. Boa noite! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Vambora curtir mais uma live. Hoje nós vamos falar de mais um tempero, viu? Essa semana é a semana dos temperos. 7 temperos para o seu relacionamento, para o seu casamento. Ontem nós falamos de um tempero, né, que foi Deus, o primeiro tempero. E o segundo tempero de hoje nós já vamos falar para você. Mas primeiro nós vamos chamar mais algumas pessoas para participar com a gente, tá? Só um momentinho. Bora lá, vou chamar aqui. E já vai entrando, você também já vai convidando outras pessoas para estarem aqui. Eu já vou convidar aqui umas 20 pessoas. Você que entrou aí, você já vai convidando também essas 20 pessoas. 10 pessoas, 5 pessoas. O quanto de pessoa que tocar no teu coração. E você convida. Fala, ó, vamos pra live, vamos curtir uma live agora e aprender mais um tempero pro nosso casamento, pro nosso relacionamento. Já enviei aqui pros meus 20. Bora lá então? Tô terminando de enviar aqui. Vai falando com o pessoal aí, amor. Vai trocando uma ideia que a gente já vai entrar nesse segundo tempero de hoje. Segundo tempero da semana. Então, você que quer aprender sobre os temperos para o teu casamento, fique com a gente até o final, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você e algo que vai edificar o teu coração, a tua vida, a tua família. São mais algumas pessoas aqui, vambora lá, pronto, vambora. 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 Então, qual que é esse outro tempero fundamental para o nosso relacionamento? Ontem nós falamos sobre Deus, que ele é fundamental, isso é indiscutível, porque se você não tiver ele dentro do seu casamento, as coisas vão começar a dar errado. E o segundo tempero de hoje é sobre... Qual que é o tempero, amor? O tempero é o perdão. Você já ouviu falar no perdão? Você já conseguiu perdoar alguém? Você já liberou perdão? Você já foi perdoado de algum ato, de alguma coisa que você disse, alguma coisa que você fez? Você já foi perdoado? Então, o tempero de hoje é perdão. E nós vamos começar com um versículo que fala sobre perdão, que é Mateus 18, 21, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: Eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí você deve olhar e falar assim: 70 vezes 7, tá bom, né? No ano, né, tá tudo certo. Mas não é no ano, é no dia. 70 vezes 7 é no dia que você tem que perdoar o seu irmão que vai ali e comete algo com você. Mas o que tem a ver isso no casamento? Tem tudo a ver no casamento. Por quê? Porque muitas brigas e muitos casamentos ao longo do tempo não vai dando certo. Por quê? Porque não se respeitam. Ou porque houve uma traição e a pessoa quer largar por conta disso. E por que não perdoar? E por que não exercer isso que Jesus nos deixou? Jesus, ele deixou esse exemplo para nós, para que nós perdoássemos as outras pessoas, que nós entendemos o que aconteceu com a outra pessoa. Só que aí você vai dizer assim: mas a pessoa foi lá, me traiu, e aí eu tenho que perdoar ela. A culpa foi só dela? Ou a culpa é dos dois? O que você acha, amor? Você acha que a culpa da traição é de uma pessoa só ou é das duas pessoas? A culpa, na verdade, ela sempre vai ser dos dois.
sempre existe o lado de quem está passando por vítima e o lado do acusador. Na verdade, é uma questão que, se você parar para analisar na sua vida, quando você faz algo de errado para alguém, você vai lá, pede perdão. Mas o que te levou a cometer esse algo de errado? Será que foi a falta de alguma coisa que dentro do casamento, dentro do relacionamento? Porque muitas vezes as pessoas, elas gostam de apontar, ou então tem aqueles que gostam de se vitimizar. E a falar em vitimizar, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a vitimização, né, meu amor? Então, assim, sempre há culpa dos dois lados. Ou pode ser por excesso, ou pode ser por falta. Vou dar um exemplo mais concreto aqui para você. O seu esposo foi lá e te traiu. Aí você fala, meu Deus, o que ele fez comigo? Ele me traiu. Por que ele me traiu? Se você fizer uma retrospectiva do seu relacionamento, vamos colocar de um ano até a traição ter acontecido, o que você fez ou o que você deixou de fazer para o teu esposo? Às vezes você deixou de suprir algo para ele e ele começou a olhar lá fora pessoas que tinham aquilo que você não estava dando para ele. Às vezes uma atenção, às vezes estar do lado dele ali, apoiar os projetos dele, às vezes cama, né? Porque o sexo é algo que muitos colocam isso como desculpa, né? Eu não tenho sexo, eu não estou dizendo que você é totalmente errado, mas 50% para cada lado. Teve a culpa dele, isso não é motivo para ele trair, tá? Eu falo isso com experiência de causa, tá? Não é culpa só sua, mas também não é culpa só dele. Então você precisa entender que para haver o perdão, você precisa ter uma consciência. E para você ter uma consciência, você precisa fazer uma autobusca, uma autoanálise. Sabe? Você precisa se autoprogramar. Uma reprogramação. Né? A autorresponsabilidade. O que é a autorresponsabilidade? É você ver tudo aquilo que você fez. Sabe aquelas pessoas que chegam no final do ano? Aliás, nós estamos no final do ano, né? É um momento propício para muitas pessoas fazerem isso. Eu fiz muito isso também. Chegar ao final do ano e fazer... eu vou fazer uma retrospectiva da minha vida. O que eu fiz de errado? O que eu não fiz? Hoje a gente estava ouvindo um podcast com o Caio Carneiro. E ele falou uma coisa que é real, e a gente já estava fazendo meio que inconsciente, mas agora vamos prestar mais atenção sobre isso, que é o quê? É fazer essa retrospectiva não somente no final do ano, mas no começo do ano, no meio do ano, no final do ano, a qualquer momento, durante a semana. Olha que coisa bacana, na semana começou domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, pá. Fechou a semana? Deu 7 dias? Boa noite, meu povo. Boa noite. Faz uma retrospectiva da sua semana. Como foi sua semana? Olha, o que eu falei de errado para as pessoas que eu conversei? Qual foi a minha atitude com as pessoas, com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, com o meu marido? Qual foi a minha atitude? Com os meus pais? Com as pessoas do trabalho? Faz uma retrospectiva toda semana. Não precisa esperar chegar ao final do ano para fazer isso. Então a gente fez muito isso, né? Chegar ao final do ano, que esse ano que vai vir nós vamos fazer. Não, o momento da mudança é agora. Pode ser que você esteja assistindo essa live depois que o ano acabou. Terminou o ano, a live está ali, você está assistindo. Esse é o momento de você fazer uma retrospectiva. Esse é o momento de você fazer uma autoanálise. Trazer a autorresponsabilidade para a sua vida. O que eu fiz de errado? Vou melhorar nisso. Vou consertar isso. Vou deixar de fazer isso. São tantas coisas que nós precisamos olhar para dentro de nós para poder dar um feedback para nós mesmos. Sabe? Essa autoanálise é muito importante. Então, aonde que entra a questão do perdão, o que a gente estava falando,
é a questão da autorresponsabilidade, você buscar essa autorresponsabilidade e entender que às vezes o que aconteceu não é culpa só da pessoa, mas às vezes a culpa é sua também. Então é 50% para cada lado. Porque é fácil você apontar o dedo, né? É fácil você apontar e acusar. Não, a pessoa fez isso para mim. A culpa foi dela. Será que a culpa foi dela mesmo? Será que a culpa não tem uns 50% aí para você, pro seu lado também? Que pesa pro seu lado? Eu acho que é bom a gente analisar dessa forma, né, meu amor? É isso mesmo, porque toda a trajetória de Jesus aqui, ele sempre mostrou isso. Que você não pode julgar as pessoas, mas que você também tem que ter autorresponsabilidade daquilo que você faz, porque vai vir uma consequência. Então, tudo que você faz vai vir uma consequência. Ah, é porque... Não, mas ele fez isso comigo, como que ele pode ter feito isso comigo? Mas você também teve a sua parcela de culpa. O que vocês têm que fazer? Seguir o exemplo de Cristo, perdoar, ter o coração voltado para o amor. Porque se você ama, você perdoa. Não tem como você amar e não perdoar e falar que não perdoa. Isso é algo que você tem que analisar e o que seu coração está refletindo para outra pessoa, o que realmente é amor para você. Se você não está conseguindo liberar perdão, liberar ele aí de dentro do seu coração, por quê? Então tem alguma coisa de errado. Então é hora de rever isso. E muitos casamentos, eles trazem isso, eles trazem muitas coisas do passado, às vezes o que seu pai passou, às vezes o que sua mãe passou no casamento deles, você traz para o seu casamento. E o que você tem que entender é o seguinte, que você não tem que trazer coisas do seu passado. Porque quando você casa, é uma nova construção que você está fazendo, você está formando a sua família. Então você não tem que pegar eles como exemplo. O exemplo de ruim que eu falo, né? De questão de que meus pais se separaram, eu também sou livre para fazer isso. Então, é melhor que nem case, é melhor que nem se case. Porque se você já casar com esse pensamento, que se não der certo eu vou largar, ele vai acontecer. Apesar que isso acontece muito, às vezes, inconsciente, né, meu amor? Acontece inconsciente nas pessoas. De poder vivenciar tudo aquilo ali com os pais, né, com os familiares e tudo, e inconscientemente a pessoa traz para dentro do casamento. Né? Querendo ou não, começa a acontecer inconscientemente, né? Mas tem como você reverter isso. Então assim, você imagina o que a Fran leu aqui, né? Em Mateus 18, 21, às vezes tem pessoas que perdoam e falam, olha, não, eu já perdoei uma vez, não vou perdoar de novo. Meus queridos, são 70 vezes 7. 490 vezes ao dia. Já imaginou isso? Já imaginou? Lógico que isso não dá legalidade para a pessoa ficar cometendo injúria com você, ficar cometendo coisas que... Porque o perdão, ele vem... Quando acontece o perdão, isso quer dizer que a pessoa está arrependida, então ele não vai mais praticar aquilo. Por quê? Porque quando Jesus nos perdoou, o que ele fez? Ele pegou todo o nosso passado, tudo aquilo que era de ruim e jogou no mar do esquecimento e não voltou mais atrás. E acontece muito em muitos casamentos que eles se perdoam, aí depois fica a jogação na cara, falando sobre aquilo. Então você tem que usar o exemplo de Cristo. Ele pega o seu passado, ele joga para trás e não lembra mais. Ele não vai ficar jogando na sua cara. Ele quer que você viva em abundância, viva em felicidade. Então é isso que você tem que fazer. Pegue o exemplo dele, gente. Pegue o exemplo de casais que deram certo, de casais que pegaram isso. Eu acho importante. Olha quem tá na live. Graças a Deus, graça e paz, meu querido. Seja bem-vindo. Nosso amigo Reinhard Hitler. Gratidão por estar aqui com a gente. Gratidão, meu querido, gratidão mesmo. Deus seja louvado. Hoje nós recebemos seus livros. Recebemos seus livros e estamos muito felizes mesmo de poder ter esses exemplares nas nossas mãos para poder estudar um pouco mais e conhecer um pouco mais do nosso Jesus. Não é verdade? Com certeza, porque nós temos que conhecer sobre o reino, né? E também passar aqui para vocês sobre tudo aquilo que a gente está aprendendo e acrescentar na vida das outras pessoas. E o perdão, gente, é isso. É você seguir o exemplo de Cristo e fazer com que você se sinta, nossa, como que eu fiquei feliz em perdoar. Como que eu fiquei, você tem que ter esse sentimento.
Porque Jesus, em todos os momentos ali que ele passou humilhação, ele perdoou, gente. E por que você não quer perdoar uma traição? Ou às vezes o esposo falou de uma maneira diferente? Por que não sentar e conversar? Por que não restaurar o casamento? Por que essa mentalidade de não, se não der certo eu vou largar? Aqui tá prova viva, nós dois somos pessoas que superamos uma traição, que estamos aqui. Hoje nós falamos sobre isso e não tem problema nenhum. Por quê? Porque foi curado, foi sanado. Ah, mas o perdão demora um tempo, mas é uma decisão sua. De você não lembrar mais, de você não trazer mais para dentro do casamento. Então, pegue isso aqui que a gente está dando aqui, entregando para vocês o ouro, e ponha em prática, porque não adianta nada a gente estar aqui fazendo a live e você não colocar em prática, e você viver na bagunça, viver uma bagunça no seu relacionamento. Então, para de achar que tá tudo bem, que tá tudo legal, que não tá. É hora de você rever o que tá dentro do seu coração. É hora de você trazer clareza do que realmente você está fazendo no seu casamento. O que você precisa perdoar, o que você precisa deixar para que você seja feliz com o seu cônjuge. Então, traga isso hoje, essa clareza para você. Pegue aí esse tempero do perdão e veja o que é que você tem que perdoar no seu cônjuge e perdoe, libere. E outra coisa também, que fala em Efésios 4, 26, diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Muitos casais hoje, a gente vê muitos casos assim. A pessoa briga, o marido briga com a mulher, ou a mulher briga com o marido, e eles dormem de costas um pro outro, um vai dormir na sala, e vai dormir brigado, vai dormir irado, aquela coisa. Gente, a pior coisa que você pode fazer na sua vida é você ir dormir brigado com a sua esposa, brigado com o teu marido. Gente, deu ali aquele choque, porque assim, são divergências de pensamentos. Ela teve uma criação, eu tive outra criação, então leva um tempo, porque o que a gente sempre prega, o que a gente sempre fala aqui é que casamento é uma construção. Então vai chegar um momento que às vezes pode ter uma discordância de uma coisa ou de outra, né? Mas, contudo, porém, entretanto, converse, sente um com o outro, olhe nos olhos, converse, entra para o diálogo, vá resolver essa situação. Vai resolver essa situação para que vocês possam ter uma noite de desfrute extraordinária, gente. Extraordinária. E é assim que nós precisamos conduzir o nosso casamento. Então é por isso que o perdão é o segundo tempero fundamental para um casamento feliz e próspero. Então, para entrar 2023, vocês precisam entrar temperando este casamento, temperando este relacionamento, entendendo sobre Deus, sobre o perdão e sobre os outros temperos que nós vamos falar. Mais 5 temperos, né? Que faltam. São 7 temperos, né? Então a gente vai amanhã fazer mais uma outra live, falar do terceiro tempero, que é imprescindível no casamento. E esses temperos a gente começou a colocar na nossa vida e de uma maneira até inconsciente, né? Inconsciente. Acontecia muito isso com a gente, da gente dormir brigado, da gente dormir indignado um com o outro. Às vezes quando não era eu, era a Fran, às vezes chateada. Mas nós entendemos a importância de nós termos a presença de Jesus no nosso casamento. Sabe uma pergunta que é interessante que você possa fazer? Sempre que houver uma discordância do teu esposo ou da tua esposa, pergunta: Jesus, o Senhor está aqui nesse negócio? Senhor, se o Senhor está aqui, o que o Senhor faria? Como seria a tua atitude, Jesus? Pode ter certeza que Jesus vai responder para você. Porque Ele nunca deixa de responder. Ele sempre vai te responder. Ele sempre vai mostrar para você o que é o melhor a se fazer. Porque Ele ama tanto você quanto a tua esposa, tanto a esposa quanto o marido. E entenda e lembre, carregue isso para a tua vida. Para a tua vida. Casamento é uma construção e a família é um projeto de Deus.
Fala Rubinho, Juan Gaiteiro, seja bem-vindo. Kelson, seja bem-vindo também, meu querido. É uma honra ter vocês aqui com a gente. Zeneide também, minha mãe tá aí. Gratidão, gente. Gratidão, gratidão. Fique com a gente, acompanhe as lives. Pode ter certeza que esses temperos vão fazer total diferença na vida de vocês. Isso mesmo, gente. Rubinho, nós estamos tão pertinho, cara. A gente precisa se encontrar, né? Faz muitos anos que a gente não se vê, cara. Vamos sentar, tomar um café, bater um papo. Não é não, meu amigo? Gratidão por estar aqui com a gente. Então, assim, é fundamental você ter esse diálogo com a sua esposa. É por isso que a gente... entendo. Ontem a gente falou uma coisa aqui na live e eu quero fortalecer isso aqui para vocês um pouquinho. De que... Qual o teu propósito aqui nessa terra? Para que você veio aqui na terra? Você veio na terra para fazer o quê? Para Jesus. E você pode ter certeza que arde no teu coração aquilo que é para fazer. E eu falo que é por isso que a gente não... A gente sempre falou, a gente nunca deixou de falar sobre diálogo. O diálogo é uma base fundamental para o relacionamento. Sobre diálogo, sobre Deus no casamento. Ontem a gente disse que o nosso casamento ele só deu certo a partir do momento que a gente colocou Deus no centro do nosso casamento. É o cordão de 3 dobras. O marido, a esposa e Jesus. Ele tem que ser o centro do casamento. Sem ele, você não vai ter uma base sólida para prosseguir no teu casamento. Então, se você quer alçar voos altos no teu matrimônio, se você quer crescer, até você que namora, até você que está em fase partindo para o casamento, se você quer ter um casamento constante, um casamento duradouro, traga Deus para o teu relacionamento. Coloque Ele como centro da atenção. Coloque Ele como a base de tudo. Ele precisa ser a base de tudo. Ele precisa ser a base de tudo. Então, nós sempre falamos isso. E hoje nós entendemos que o grande propósito que Deus tem na nossa vida é de despertar casais, é despertar homens, mulheres, para que eles possam acordar e cuidar das suas famílias. A família é um projeto de Deus. E esse projeto que nós vamos iniciar no ano de 2023, que é Famílias do Reino, entenda, é algo para que tenha uma disruptura de tudo aquilo que as pessoas estão tendo como normal. Porque hoje em dia está tudo normal, está tudo relax. Vamos nessa vibe, vamos aqui, vamos ali, tá tudo certo. Não. Nós precisamos entender que nós temos que travar esta batalha. E essa batalha é uma batalha espiritual. É espiritual. Então a Famílias do Reino 2023 está vindo para poder abençoar famílias, abençoar lares. E grandes coisas irá sair de dentro desse projeto. Grandes famílias irão se levantar. Grandes homens e mulheres de Deus irão se levantar deste projeto para poder expandir para todo este Brasil e quiçá para o mundo todo. Porque é para isso que nós somos chamados, para levantar pessoas, para auxiliar pessoas, para mostrar para as pessoas que tem jeito sim, que casamento é para sempre sim, que a família ela precisa ser cuidada todos os dias, tem que nutrir. É como uma plantação que você vai ali, você rega, você planta uma flor, você vai ali, você tem que regar todos os dias. Você tem que cuidar para que ela cresça e dê frutos. Né? Uma árvore, uma amoreira, uma goiabeira, uma mangueira, para que ela dê frutos, você precisa cuidar. Você precisa cuidar. E às vezes tem alguns galhos, alguns brotos que estão nascendo ali fora do contexto. Você tem que cortar esses brotos. Você tem que cortar esses galhos que às vezes vão secando, que está atrapalhando o crescimento dela. E você tem que cortar esses galhos no seu relacionamento também, que às vezes está atrapalhando o seu crescimento, o seu desenvolvimento.
né, meu amor? Isso mesmo, gente. E aí, muitas pessoas vão dizer assim, mas por que eu devo perdoar? Por que você deve perdoar? Porque Jesus te perdoou. Porque ele perdoou na trajetória ali de Jesus, gente. Ele perdoou todos. Perdoou todos. Será que você aguentaria o que ele aguentou? E outra coisa, ele mostrou e falou que você também consegue, que você também é capaz, a partir do momento que você conhece quem é você, a partir do momento que você sabe o que o seu coração está emanando para outra pessoa, o que está saindo de você, está saindo do seu coração. Então, por isso que é importante que você cuide do seu coração, que você alinhe ele com Cristo e que você queira estar junto com ele, alinhando isso para que o seu casamento dê certo. Meu casamento tá cheio de problema, meu casamento tá acontecendo isso e aquilo. O que acha de você bater um papo com Jesus? E pedir para que ele mostre o que você precisa mudar. Não é o que eu quero que o outro mude, mas é o que eu quero que mude em mim para que eu veja e tenha clareza que muitas vezes não é o outro, mas é você mesmo. Às vezes não é o outro que precisa mudar, às vezes é você que precisa mudar, às vezes é você que precisa perdoar, às vezes é você que precisa deixar alguma coisa que você está carregando aí a sua vida inteira. É o orgulho, é o ego, o que é que você está carregando? Que bagagem que é que você está trazendo para dentro do seu casamento que está fazendo com que você não consiga avançar, não consiga perdoar o seu cônjuge? Então você tem que fazer o quê? Você tem que começar a olhar com a perspectiva de fora, como se você estivesse de fora. E falando, o que eu preciso transformar na minha vida? O que eu preciso mudar que não tá dando certo? Por que o nosso casamento tá assim dessa maneira? Não fique tapando os olhos e dizendo que tá tudo bem, que tá tudo certo. Porque não tá tudo certo. Então, esse ano ainda dá tempo de você reformar esse casamento aí, restaurar esse casamento aí, porque como o Éder falou, e como a gente fala aqui, casamento é para sempre sim, nós não acreditamos que o casamento, por mais que seja qualquer coisa, traição, qualquer coisa, tem jeito sim, tem como restaurar sim, mas é a partir do momento que você escolhe, é você que escolhe se você vai continuar ou não, mas eu mostro para vocês que tem como sim perdoar, porque nós estamos aqui, 2 aqui na sua frente, como prova viva de que sim, há jeito. Só que aí vai muito do que? Do seu querer. Vai muito daquilo o que eu tenho que abandonar para me perdoar o outro. O que eu tenho que deixar para me perdoar o outro. Porque Jesus, ele veio, ele deixou a vontade dele para viver a vontade de Deus. Você tem vivido a vontade de Deus para sua vida? Você tem vivido aquilo que ele tem falado com você, só que você não está dando ouvido. Você quer ouvir o que você quer. E não é assim, porque Deus, ele nunca vai querer que um casal se separe. Deus, ele nunca quis que a família desse errado, ele sempre quis que a família desse certo, que tivessem pais amorosos com seus filhos, como ele é com o seu filho. Então é hora de se levantar, mulheres e homens de Deus que prezam pela família, que prezam pelo casamento, que prezam estar ali perdoando, zelando pelo outro. E sabe por quê? Acontece muitas vezes que você não perdoa o seu cônjuge porque você não se colocou no lugar dele. Porque Jesus se colocou no nosso lugar. Sofreu por nós, porque nós não éramos merecedores. E ele se colocou, ele levou chicotada, ele levou... cuspiram no rosto dele, ele carregou uma cruz pesada. Ele foi maltratado. E mesmo assim, ele perdoou cada um que estava ali. Por quê? Porque isso emanava do coração dele. Então, se o seu coração aí tá duro, tá difícil sair um perdão daí, é hora de você rever o que realmente você está alimentando no seu coração. É ressentimento? É mágoa do passado? É hora de você deixar para trás, porque Jesus, ele deixou para trás o seu passado. E por que você carrega? Por que você carrega a mágoa de outras pessoas? Por que você carrega? Então, pare de carregar essa carga. Vá perdoar aquele que precisa, libere do seu coração. A partir do momento que você liberar o primeiro perdão, vai ficar leve os outros. Então, é isso que você tem que fazer. Levantar a sua cabeça, transformar o seu casamento, porque sim, há jeito sim para restauração, há jeito para tudo na vida. Bem-vinda, igual a Raquel aí. Seja bem-vinda, Raquel. Seja bem-vinda, Raquel. E você coloca também o sentimento que Jesus teve pela humanidade,
Que lá em Lucas 23:34 diz assim, ó, apesar de tudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Eles não sabiam o que estavam fazendo com o Filho de Deus, né? E aqui... A seguir dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando a sorte. Que era no momento lá da crucificação, que estava, né, ele tá levando ele para a crucificação, e quando ele coloca ali o manto, eles estavam ali zombando de Jesus. E o que Jesus fez? Ele falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que estão fazendo. E é igualmente com você. O que você está fazendo com o seu casamento? Você não sabe o que você está fazendo. Você está deixando o seu ego, o seu egoísmo ficar na frente, o seu orgulho. E às vezes também... Então é hora de você reconhecer que você precisa perdoar. Exato, e às vezes também, amor, a pessoa precisa se colocar assim, colocar nesse sentimento de Jesus. Às vezes o teu cônjuge veio e te fez algo ruim. Olha para Deus e fala, Senhor, perdoa, ele não sabe o que está fazendo. Traga essa leveza para você mesmo, traga essa leveza para o teu coração. Sabe, procura se colocar no lugar da pessoa. Às vezes você não sabe, né? Às vezes vocês não tiveram um diálogo, não sabe o que aconteceu, o que está acontecendo dentro da mente dele, qual é a situação que tá se passando ali dentro, né? Então, releva. É bom a gente relevar as coisas às vezes, né? A Raquel tá falando aqui, ó, meu casamento foi restaurado pelo Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então Deus, ele pode restaurar o seu casamento. Mas e você quer que o seu casamento seja restaurado? E gente, entenda uma coisa, nós vamos bater nessa tecla sempre. Ah, mas o outro não quer. Quando só um quer, não tem jeito. Tem sim. Jesus era um e ele quis. Ele morreu pela humanidade, ele morreu por mim, por você. Ele quis. Então tem jeito sim. Eu perdi a Fran. Mas eu quis, ela não me queria mais, mas eu quis. Eu busquei pela restauração do nosso casamento. E Deus restaurou o nosso casamento. Então, se um quer, dá certo, então continua. Se você quer restaurar seu casamento, vá para os pés do Senhor. Vá. Mas entenda uma coisa, não é só orar não, gente. Você precisa agir também. Quais estão sendo as suas atitudes perante o seu marido, perante a sua esposa? Qual atitude você está tendo? Qualquer coisinha que acontece, você quer lançar em rosto? Você quer brigar, quer ter discórdia? Aí não adianta orar. A oração está sendo em vão. Precisa haver uma coerência, né? A temperança. Oração é orar e ação. Você tem que ter a ação. Tem que orar e tem que ter a ação. A palavra não fala orai e vigiai. A palavra fala vigiai e orai. Você está vigiando nas coisas que você anda falando para tua esposa? Você está vigiando nas coisas que você anda falando para o teu marido? Você está vigiando nas coisas que você anda falando para os teus filhos? Você está vigiando nas coisas que você anda falando para as pessoas? E precisa haver uma coerência. Uma coerência. Pessoal, não é somente orar. A oração em si, gente, você precisa ter uma ação. E a ação, muitas vezes, é até você crer. Você tirar aquela incredulidade do teu coração e crer. Você já está tendo uma ação. Mas conta muito também a ação da verbalização, das atitudes para com o seu próximo. E também você ter o desejo de ver o seu casamento já restaurado. Então tenha esse desejo, sinta essa alegria de como se ele já estivesse restaurado. Porque você vai atrair isso. Não deixe que os problemas que acontecem, às vezes ali a pessoa está tanto tempo ali, eu estou continuando, eu estou persistindo, mas está difícil. Tudo bem, mas como está sendo a sua atitude? Você tem ficado cabisbaixo ou você tem acreditado? Porque o acreditar é você falar com a boca e crer no seu coração. Então creia no seu coração que já está restaurado, já veja ele restaurado, já veja ele pronto.
Porque Jesus ensinou isso a todo momento lá nas multiplicações. E o que ele fazia, gente? Ele dava graças. Obrigado por já, e acontecia. Então por que você duvida? Por que você acha que não vai acontecer? Por que você acha que é o fim? Não é o fim. Não é o fim. E muita gente passa, né, por aquela passagem de Efésios, né, que fala sobre a fé, né? A fé é o firme... Hebreus 11. Efésios não, Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, né? Você tem que esperar, você tem que crer naquilo como se já acontecesse, como se já estivesse ali. Então você precisa acreditar fielmente. Essa fé de Hebreus 11 é justamente sobre a mentalização. Começa a visualizar, começa a mentalizar tudo aquilo que você quer, porque vai chegar à existência, Deus vai trazer à existência. Vai se materializar, vai concluir, vai concretizar. Mas você precisa acreditar. Você precisa acreditar. E aí é um alinhamento do coração com o que você está pensando, com o que você está visualizando. É um alinhamento do seu coração com o coração de Deus. Então tudo isso é imprescindível para que aconteça também o perdão dentro do casamento. Perdoar liberta. E você sabe de uma curiosidade? Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas muitas pessoas que têm câncer, o câncer ele provém da falta de perdão. A falta de perdão ocasiona o câncer. E muitas pessoas estão com câncer e outras falam, familiares falam: ah, mas Deus quis assim, né? Ah, e essa doença? É porque as pessoas têm preguiça de buscar a fundo o que está acontecendo, o que é isso, o que quer dizer isso, por que disso. Tenha curiosidade de pesquisar. Então o câncer ele vem da falta de perdão. Então cuidado para você não gerar um câncer por essa falta de perdão. Cuidado. Né, linda? Isso aí, gente. É muito importante que a gente faça o quê? Tenha essa busca sozinho mesmo, de buscar a face de Cristo, de estar ali se conectando com Ele e pedindo para que Ele mostre para você o que você precisa mudar. Senhor, eu preciso perdoar alguém que eu não estou vendo, o que eu preciso fazer? Então você tem que pedir, por quê? Porque você tem que ter uma restauração. Você sozinho, você tem que ter a restauração do seu casamento, sim, como dois, mas como um também é importante. Porque senão você vai começar a trazer coisas do seu passado e vai fazer com que isso fique ali, ó, entre vocês dois. Então é hora do quê? De rever o que eu preciso transformar na minha vida, o que eu preciso deixar para trás, o que eu preciso perdoar, o que eu preciso reconhecer que eu não estou reconhecendo. Então peça para que o Espírito Santo te esclareça tudo isso. Só que para isso precisa ter o quê? Um tempo, precisa ter um cuidado de estar ali se conectando com Ele, de estar reservando um momento de estar ali com Ele, desfrutando da presença dEle. E pedindo que Ele mostre para você o que está faltando no seu casamento, o que precisa acender ali que está apagado, o que eu preciso nutrir na vida do outro, por que não está acontecendo essa coisa no meu casamento, o que eu deixei de fazer. Ele vai te dar, Ele vai te guiar naquilo que você precisa, porque Ele foi deixado aqui com esse propósito de nos ajudar, de nos socorrer naquele momento que às vezes a gente acha que não tem mais solução, de muitas vezes a gente olhar e falar que agora é o fim, não tem mais tempo, é o fim para mim, não é o fim, porque Jesus falou que Ele tem um lugar reservado para mim e para você, um lugar lindo que a gente vamos viver eternamente. E por que você fica presa nas mágoas, nos ressentimentos? É hora então de perdoar. Eu não sei o que você está passando, mas Jesus sabe, Ele está aí com você a todo momento. Só que basta você começar a olhar com essa visão de que eu preciso transformar isso, reconhecer que você precisa transformar isso e deixar Ele mudar, Ele transformar o seu coração, Ele tirar tudo que está aí, ó,
que muitas vezes está fazendo isso aí, ó, virar um câncer e você nem está vendo. Então peça para que ele venha te lavar, te limpar de tudo que está ali, que não pertence àquele lugar. Então é hora de você reconhecer que você precisa de Jesus, que você precisa andar com pessoas que estejam alinhadas juntamente com você, que tenham a mesma mentalidade, que tenham o mesmo pensamento sobre casamento. Pare de andar com pessoas que acham que o divórcio é a solução. Pare de andar com pessoas que acham que não tem nada a ver um namorado dormir com a namorada. Tá tudo certo, tá tudo normal. Isso não é normal, tá? Isso é anormal, você né? está fazendo ao contrário. Você tem que se respeitar. Você, mulher, tem que se respeitar. Você é preciosa. Você tem que se guardar pro seu marido. Não ir por aí. Porque você é preciosa. Então, para você não ter marcas, para você não ter mágoas, para você não ter ressentimentos, você tem que saber escolher o seu esposo. Você tem que saber escolher com quem você vai dividir a sua vida. Porque a partir do momento que você casa, é para sempre. Não fica com esse negócio de vou largar, não deu certo, eu vou largar, vou arrumar outro e vai largando e vai largando. Será que você não tá vendo que o problema não é a pessoa que você arruma? O problema é você. Então, por isso que a gente tem que rever realmente o que a gente está fazendo. Cuidar do nosso coração e ver o que a gente... Eu tô pronto para esse relacionamento, o que ele vai trazer para mim, o que eu vou acrescentar na vida dele. Gente, é tão lindo ver um casal que busca conhecimento, busca se conhecer para entrar no casamento e não ficar um dependendo do outro, mas faz voluntariamente um pelo outro. Por quê? Porque se conheceu, viu os detalhes que cada um precisa um do outro. Então, para com esse negócio de casa hoje, separa amanhã. Casa amanhã, separa do outro dia. Para com isso. Vamos levar a sério isso aqui, porque Deus ele fez a família para ser eterna, para ser para sempre. O que você está fazendo? Às vezes por um problema, às vezes por uma traição. Às vezes porque falou de qualquer maneira com você e você pegou aquele ressentimento e está até hoje emburrada por conta disso. É hora de perdoar. É hora de dar mais uma chance, é hora de restaurar. E existem pessoas, né, amor, que perdoam outras pessoas lá fora, mas dentro de casa não consegue liberar o perdão para a própria família, né? Às vezes um amigo, às vezes no trabalho, uma coisa ou outra, não, tá bom, passou, tá, eu te perdoo, tá perdoado. Mas em casa não consegue liberar o perdão para a família. Então precisa rever esses conceitos, né? Precisa ter precisa ter uma coerência aí para poder liberar o perdão, para poder viver uma vida de amor, uma vida de restauração, uma vida de superação, uma vida, né, uma vida exponencial, uma vida de crescimento. E às vezes as pessoas vão mal aqui, vão mal ali, mas não sabem o porquê que tá indo mal. Às vezes você está indo mal pela falta de perdão. Às vezes você está indo mal pela maneira que você trata a sua família. E aí inconscientemente, as coisas começam a acontecer para você e ali dentro já está te dizendo, está te alertando que tem alguma coisa errada com você e você vê o erro só nas outras pessoas da sua família, mas você não enxerga o erro em você. Isso é ruim. Isso precisa ser tratado, isso precisa ser direcionado, isso precisa ser eliminado da tua vida. Tá? Então nós estamos aqui para estender as mãos para você, para segurar na tua mão e dizer para você, olha, tem jeito sim, casamento é para sempre sim, você consegue, você pode, você é um vencedor, você é uma vencedora, você pode ir até o fim, pode ter certeza. Tudo que nós precisamos é nos posicionar e crer e visualizar que aquele casamento é o casamento dos nossos sonhos. É aquilo que a gente sempre sonhou. Como que eu vou querer que a minha esposa seja a esposa que eu sempre quis se eu não conduzo ela para ser a esposa que eu sempre quis? Eu vou ficar esperando só dela? E as minhas atitudes? E o que a palavra diz que é melhor dar do que receber? E casamento, você tá dentro dele, não é para ser feliz. Esquece isso, tira isso da sua cabeça. Você tá num casamento é para fazer a outra pessoa feliz.
É para isso que você casou. Porque quando você faz a outra pessoa feliz, automaticamente vai voltar para você. Então vai vir a reciprocidade. E você vai ser feliz. Da maneira que você sempre sonhou. Mas precisa partir de você. Não espere da outra pessoa. Não espere. Ah! Só vou pedir perdão se ela vier falar comigo. Se ele vier falar comigo. Quem tá perdendo é você. Quem tá com o coração endurecido é você. Não, mas para quebrar isso aí, você vai falar assim, ó, Jesus, se eu tivesse aqui, o que o senhor faria? Ele vai falar para você e aí você não vai gostar da resposta que ele vai te dar. E aí você vai ter que reconhecer que você vai ter que voltar atrás e você vai ter que ir lá e pedir perdão. Então, gente, é isso que a gente quis passar para vocês. A questão do perdão é importante. Deus é importante, perdão é importante para levar um casamento. Sendo um casamento temperado, sendo um casamento imparável, sendo um casamento exclusivo, com princípios, porque nada mais, isso aqui que a gente está trazendo para vocês, é princípios que você tem que colocar dentro do seu casamento. São princípios que a gente colocou dentro do nosso casamento e que deu certo, está dando certo. Então por isso que a gente está aqui compartilhando com vocês essa ferramenta incrível, que é você colocar esses princípios no seu casamento e ir pautando cada um. É cada dia um aprendizado, é cada dia a gente vai ali, ó, aprendendo com o outro. Então, já transbordo na vida de alguém essas lives dessa semana vai ficar salvo só essa semana, porque semana que vem eu vou tirar do ar. Por quê? Porque essas lives vão ser exclusivas pros meus mentorados, pros mentorados nossos, né? Pros casais que vão estar ali entrando, logo vocês vão saber. E vai ser deles, exclusivamente deles. Mas nós estamos passando aqui o ouro para vocês agora aqui, ó. Então já aproveita, já compartilha com outra pessoa. Já chama ela para vir amanhã na live, que amanhã tem o terceiro tempero, que também é essencial para você colocar no seu casamento. Todos que a gente colocar aqui nesses 7 dias são essenciais e que a gente colocou aqui, ó, no nosso casamento. Que fez total sentido. Que fez total diferença quando a gente entendeu esses temperos. E outra coisa, quando você vier para as próximas lives, você chama o pessoal, já fala assim, ó, já vai com caderno e caneta, já anota, para você começar a colocar em prática, para a pessoa começar a colocar em prática, porque não vai ter validade nenhuma se você ouvir uma live dessa e você não praticar. É a mesma coisa de nada, você só está desperdiçando o seu tempo. Vai fazer qualquer outra coisa então na tua vida. É melhor você ouvir, anotar e praticar, porque você vai aprender. Vem pra live, gente. Vem pra live e pega anota num papelzinho e coloca em prática. É isso que a gente tá fazendo aqui. Contribuindo com a vida de vocês e vocês contribuem compartilhando o nosso conteúdo com outras pessoas, trazendo mais gente pra cá e transformando o seu casamento. Então, vamos pro print? Ai, meu Deus, quase, hein? Quase caí. Peraí. Tirei o print, gente. Vocês tiram o print, ó. E marca a gente lá, que a gente reposta vocês e aquele negócio. Vou deixar salva lá. Vai lá. Essas 4 pessoas que estão aqui, ó. Vai lá, comenta. Fala o que você achou dessa live. E já marca alguém lá pra vir na próxima live que precisa ouvir alguma coisa que a gente for falar aqui, né? Porque eu sei que vocês não precisam, né? Que os casamentos de vocês são top de linha, porque vocês estão aqui. Mas já compartilha com outra pessoa. Traz mais um amanhã para estar aqui juntamente com a gente às 19 horas. Tá ok, gente? Ó, beijão no coração. Amanhã a gente se vê em mais uma live do Casal Temperos do Amor, trazendo aqui o terceiro tempero para o seu casamento, para você prosperar no seu casamento em 2023. E muito obrigado a todos que estiveram conosco aqui até agora. Sérgio, Raquel, Aureci, ela é imparável, Alana. Muita gente entrou aqui. Então, ó, grande beijo na vida de vocês. Se sintam abraçados e compartilha essa live e convida mais um para amanhã. Bora!